Estamos lá. Boa noite a todos e a todas. Estamos fazendo mais uma live hoje e o tema é sobre a manipulação da grande mídia. E convidamos a Kátia, que é editora do Brasil de Fato e também do Sindicato do Jornalismo do Rio Grande do Sul. Bom, já dando boa noite para a Kátia. Kátia, tudo bem? A semana, a quarentena, o coronavírus, tudo tranquilo? Boa noite, Antônio. Tranquilo, mais ou menos, né? Porque os dias têm sido bem intensos e de muito trabalho, né? Notícia é o que não falta para a gente estar produzindo informação, enfim, o Brasil de Fato está a mil aí com suas notícias diárias no site, né? Kátia, o nosso ponto de partida aqui, a gente sempre faz uma pergunta a todos os nossos convidados que vêm aqui pela primeira vez, que faz referência ao nome da nossa página. Então, Kátia, eu te pergunto, na tua opinião, quem tem medo da história? Boa pergunta, né? Bom, quero dar boa noite aí para a Suzana, que está aqui já com a gente, primeiro, que foi quem me indicou para essa live contigo, Antônio. E que eu fiquei bem feliz, porque sempre é bom conversar com um professor de história, né? Justamente porque essa é a principal matéria-prima do jornalismo, de um jornalismo de qualidade, de um jornalismo que prima pela contextualização e prima por levar uma informação que possibilite ao povo pensar. Então, para mim, quem tem medo da história é quem, em toda a história da humanidade, sempre nos dominou, nos escravizou e tentou nos fazer esquecer a nossa própria história, né? Aqueles que tentam negar essa história do povo, uma história de luta e de resistência, né? Uma história cheia de revoltas como essa que a gente vê atualmente, né? Pelas telas que está acontecendo nos Estados Unidos. Mais uma vez, o povo negro se levantando contra a opressão, contra a escravidão, né? Em defesa da sua própria vida. Então, quem tem medo da história é justamente quem tenta apagar a nossa história, quem tenta esconder uma história rica, né, em resistência, rica em revoltas do povo, rica em exemplos, né, de lutas sociais, de um povo que nunca, na verdade, se sentiu como um gado, né? Sempre houve resistência no mundo e em todas as partes do mundo. Só que essa história ela tem que ser apagada, ela tem que ser esquecida para nos fazer acreditar que temos que ser gado, né? Acreditar que temos que seguir os patrões e quem domina esse mundo, na verdade, que é o capital financeiro. Então, esse capital financeiro que tem já adiantando, né, o tema da nossa live de hoje, que é a questão da imparcialidade da mídia, que tem como seu principal cão de guarda a grande imprensa comercial. Kátia, já dando boa noite aqui também para a Suzana, que fez o nosso meio de campo, e também para Val Pacheco, acho que pronunciei certo, está dando boa noite aqui para nós também. Para Boa nós noite, Val. começar isso, aí para nós começarmos a live assim, eu te pergunto o seguinte: sábado passado, se não me engano, a grande mídia aí está encabeçando protesto, tipo de um abaixo-assinado ainda, e aonde
tirou o Lula e a Dilma fora. Ao menos o Lula foi convidado e não quis assinar porque o texto, segundo ele, estava muito ruim. Segundo ele, não defendia a população. Eu te pergunto, o que que a mídia, o que que a grande mídia está querendo com esse manifesto que é pró-democracia, mas não é fora Bolsonaro, não é fora fascismo, não é fora autoritarismo, não é fora política econômica, mas é pró-democracia. O que que a grande mídia está querendo com isso, afinal? Olha, essa é uma pergunta bem complicada, né? E sabe que eu tenho lido bastante, Antônio, sobre isso. E tem várias opiniões, né? Os prós e os contras, aqueles que acham que temos que assinar todos os manifestos que aparecem em defesa da democracia, aqueles que acham que não é bem assim, e que não adianta um manifesto que não se coloque também contra a política econômica do Paulo Guedes, né? Enfim, a grande imprensa, ela sempre defendeu a política econômica do Paulo Guedes. Essa política econômica que, na verdade, é a política econômica do capital financeiro que vem dominando o país e estabelecendo essa política há muito tempo, né? Essa política das privatizações, essa política do Estado mínimo, essa política de destruir com serviço público, de privatizar tudo, enfim, essa política que a gente já conhece desde ali da década de 90, né, com o início do neoliberalismo no país, ainda com Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, né, que não à toa é um dos que assinam esse manifesto, né, o Fernando Henrique Cardoso, enfim. E, de alguma forma, essa grande imprensa, ela se vê hoje num brete, né, porque ao mesmo tempo que ela construiu o Bolsonaro e construiu a eleição do Bolsonaro, né, apoiando o golpe de 2016 contra a presidente Dilma, né, desconstituindo o governo petista, na verdade, desde o seu início, né, porque sempre foi uma grande crítica às políticas sociais e não uma construtora, né, dessas políticas que diminuíam a desigualdade no nosso país. Hoje ela se vê num brete, porque o Bolsonaro também a ataca. O Bolsonaro também está atacando a Rede Globo, também está atacando a Folha de São Paulo, o Estadão, porque, enfim, o Bolsonaro sabe que essa imprensa pode derrubá-lo, né? Ele sabe exatamente como funciona a comunicação no nosso país e não é à toa que ele está construindo a sua própria rede de comunicação via aí esse gabinete do ódio e essa rede de fake news, né? Hoje, inclusive, Antônio, não sei se tu viu que saiu um relatório da CPMI das fake news e o valor de 2 milhões investidos pelo governo federal em páginas de disseminação de fake news, em páginas de pornografia, em páginas, enfim, da extrema-direita. Né? Então, ele está construindo a comunicação dele. E ele sabe que ele precisa acabar com essa outra comunicação que, de alguma forma, tem o poder, né, de destruir o governo dele, de atacar o governo dele. Então, na verdade, essa grande mídia e esse manifesto, que, enfim, várias pessoas que eu respeito muito assinaram, né? Inclusive Fernando Haddad, Henrique Fontana, Guilherme Boulos e tantas outras lideranças do nosso país chegaram a assinar esse manifesto, mas esse manifesto ele não ataca realmente a raiz, que seria o grande problema desse governo, né? Que são sim essas ideias fascistas, mas é o desmonte e a entrega do nosso país, que é a questão da política econômica implementada aí pelo Paulo Guedes. Porque na visão da grande imprensa, essa política econômica ela é necessária, né? Eles acreditam que precisamos modernizar o nosso país com as privatizações, com essa política do Estado mínimo e a entrega, né, do país ao capital financeiro internacional. Certo. Vou comentar aqui, o Ricardo está dando um alô para nós aqui, que é um parceiro da página.
Enquanto os leões não contarem suas histórias, os contos de caça glorificarão sempre os caçadores. Mas a questão das fake news, queria que tu comentasse o seguinte: as fake news, ela não é algo novo, né? As fake news, quando tinha o monopólio da grande mídia, eles sempre fizeram isso, não de uma forma tão escancarada, mas uma forma mais sutil, usando as artimanhas ali. Se nós pegar o exemplo da eleição de 89, onde o debate segundo turno teve várias edições e botou o Lula como um perdedor e o Collor como um vencedor. Ali a gente já tinha uma clara ideia ali de fake news e muitas outras que foram construídas ao longo do tempo. O Brizola, por exemplo, foi uma das maiores vítimas de fake news que teve. Inclusive, estava comentando contigo antes, na biografia que eu tinha lido do Getúlio Vargas, teve um fato no Rio de Janeiro que o Getúlio Vargas tinha um irmão, o irmão mais novo dele. O irmão mais novo dele frequentava muitos cassinos da época que era permitido. E ele frequentava esse cassino e chegou lá e estava o Roberto Marinho no cassino. Roberto Marinho jovem. E ele chegou e deu uma bofetada no Roberto Marinho, sem mais nem menos. E aí tu sabe qual era o motivo da bofetada que ele deu, enfurecido? O Roberto Marinho tinha publicado no jornal O Globo e um prédio que tinha desabado no Rio de Janeiro, o dono era o irmão do Getúlio Vargas. E ele não era dono. E publicou, e aí nós estamos falando na década de 30. Década de 30 isso. Então, as fake news, elas foram sempre uma constante, não na história do Brasil, mas na história, acho que na história do próprio jornalismo, é anterior a isso. Mas eu queria que tu comentasse sobre essa questão das fake news, que é anterior a elas mesmo, e esse projeto que está se discutindo nas fake news no Congresso. Será que eles não vão abrir uma margem ali para atacar a mídia independente também? Combate a da direita e junto entra as mídias independentes, dizendo que tudo que as mídias independentes publicam é fake news. Na verdade, é tomada de opinião diferente da grande mídia. Queria tu comentar sobre isso. Certo. Assim, para mim, o que há de diferente nessa questão das fake news? É a questão da tecnologia, né? É a capacidade de disseminação dessa desinformação. Na verdade, a grande imprensa, ela sempre manipulou a informação, né? E, por exemplo, esse debate 88, ela manipulou no sentido de colocar aquilo que ela gostaria que a população visse daquele debate, o que levou à eleição do Collor. Né? E isso, inclusive, Antônio, até estava dando uma relida antes da gente começar no livrinho chamado Padrões de Manipulação na Grande Imprensa, que é um ensaio do Perseu Abramo e do Aloysio Biondi, que são dois grandes jornalistas, né, já falecidos, enfim, mas que, para mim, são mestres do jornalismo, né, eles trazem vários padrões de como a grande imprensa, seja via televisão, seja jornais, enfim, constrói consensos, né, manipula a realidade e traz a visão, enfim, de mundo da burguesia e para toda... Porque eu fico pensando como é que a gente consegue, num país tão desigual quanto o nosso, não ter revoltas pipocando o tempo inteiro, né? Como é que conseguem, de alguma forma, ainda manter as pessoas nessa situação de pobreza nas favelas, tendo seus filhos assassinados dentro de casa e a violência não explode de uma forma como está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Das pessoas irem para a rua e dizerem basta, não queremos mais, né? A partir de um consenso que a grande imprensa cria de que, enfim, essa realidade é assim mesmo, naturaliza essa violência contra os pobres, porque, enfim, no mesmo dia que mataram o João Pedro, se lançou uma fake news dizendo que ele era traficante. Então, de alguma forma, tu naturaliza que traficante pode ser morto com um tiro nas costas. Uma criança de 14 anos, né? Enfim, só queria comentar um pouco isso.
E outra coisa, o que tu traz sobre o projeto, né? Esse projeto, na verdade, é uma grande arapuca, né? É um canto da sereia, porque tá aí toda essa discussão das fake news, das fake news, da fake news. Então, vamos trazer o projeto que vai acabar com essa questão da fake news. Primeiro, um projeto que é feito por um deputado do PSD, né? Depois, o relator do projeto apresenta o relatório na madrugada anterior do dia que o relatório vai ser votado. Ou seja, os deputados vão para uma votação sem nem mesmo conhecer esse relatório. E esse relatório ele tem várias questões muito complicadas. Ele não foi discutido com a sociedade civil, né? Inclusive a Coalizão de Direitos na Rede, que é um grupo que vem discutindo essa questão da internet, do direito à livre expressão na internet, de como se dá isso, que discutiu o Marco Civil da Internet, né, lançou um manifesto já na semana passada, alertando sobre a questão da SPL, né? Eu comecei a receber em vários grupos de WhatsApp as pessoas dizendo: o PL das fake news está perdendo na votação do Senado, vai lá e aí tem que conversar com as pessoas, entendeu? E explicar, calma, gente, não é bem assim, entende? Nesse afar de querer acabar com as fake news, a gente pode estar dando um tiro no pé, porque esse projeto ele está dando poder às grandes empresas, né? Tipo Facebook, Google, enfim, as grandes empresas da internet, que a gente sabe como atuam, né? E não são confiáveis, né? As manipulações que foram feitas na eleição do Bolsonaro, as manipulações que foram feitas na eleição do Trump, do Facebook vender os dados das pessoas para essa empresa chamada Cambridge Analytica, para fazerem uma campanha e disseminar toda essa questão desse gabinete do ódio e toda essa, enfim, né? Tem toda uma armação por trás em que essas empresas estão envolvidas. Então, tu dá um poder a elas, para elas serem o Ministério da Verdade, que vai dizer o que é fake news, o que não é fake news, quem está lançando fake news, quem não está lançando fake news. Ou seja, eu vou dar o direito que a polícia possa prender a minha tia que está disseminando essas fake news porque ela não tem um discernimento político e não tem um conhecimento da história, enfim. Ela é uma inocente útil, né? Ela está fazendo um trabalho ali que ela não sabe o que ela está fazendo. Simplesmente por questões dela, de frustrações delas, vai saber, né? Nós temos aí milhares de brasileiros que disseminam essas fake news, mas não são fascistas. Eles não têm que ficar 6 anos numa prisão por causa disso. E esse projeto, ele faz isso. Entende? Então, tem várias imprecisões nesse projeto que precisam ser discutidas. E a Coalizão dos Direitos da Rede, várias entidades que discutem a comunicação há muitos anos, como o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Barão de Tararé, Federação Nacional dos Jornalistas, enfim, várias entidades assinaram esse manifesto contra esse projeto, contra ele ser aprovado dessa forma açoitada, sem uma discussão com a sociedade, sem uma discussão com as entidades que discutem a democratização da comunicação há mais de 20 anos nesse país, entende? E aí, assim, tem vários exemplos de outros países que adotaram uma lei contra fake news e que estão acontecendo absurdos. E justamente isso que tu traz, Antônio, por exemplo, o Brasil de Fato, daqui a pouco, se eles entenderem que o Brasil de Fato está fazendo uma notícia que é mentirosa, eles podem tirar o Brasil de Fato do ar, eles podem prender os jornalistas. É esse poder que a gente quer dar para essas grandes empresas, né, da internet, essas multinacionais que estão aí fazendo um desserviço no mundo, né? E a gente tem esses exemplos da eleição do Trump, da eleição do Bolsonaro aqui, exemplos na África, de eleições que estão ocorrendo na África, que também estão sendo dominadas por esses monopólios da internet, dessas grandes empresas da internet. Enfim, é uma discussão muito vasta. O projeto foi adiado à votação para o dia 10, então, assim, ainda temos muito trabalho aí pela frente para conseguir que seja, se for aprovado, que no mínimo, né,
seja mais palatável o que está sendo aprovado com esse projeto. Porque, na verdade, não vai ser através de uma lei de fake news que a gente vai acabar com as fake news. Isso tem que ficar muito claro. Não é isso que vai acabar. O que vai acabar com as fake news, na verdade, é muito mais profundo, né? Que vem de uma educação do povo para a comunicação, uma educação do povo para a mídia, ter uma visão mais crítica, e aí passa, Antônio, por conhecer a história, por estudar história também, por, né, conseguir ter um discernimento em relação ao que é tratado tanto na grande imprensa quanto nessas fake news, que hoje, na verdade, é o que está informando o povo, né? A gente tem pesquisas aí que mostram que a maioria do povo está se informando pelo WhatsApp. E como a gente sabe que a internet no país ainda é um privilégio, né? Poucas pessoas têm realmente um acesso à internet que lhe possibilitem sair do WhatsApp, que lhes possibilitem ver uma notícia no WhatsApp e conseguir entrar no site que essa notícia está indicando, né? Porque a maioria só tem o seu pacote ali para estar no WhatsApp, quem sabe no Facebook. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente trata dessa questão da internet, porque a desigualdade social que a gente vive no país, a gente vive também na internet. E hoje, uma amiga jornalista, por exemplo, estava me mostrando um áudio que ela recebeu de uma amiga que mora lá em Altamira, e que ela dizia, que bom receber notícias tuas. De vez em quando eu acesso a internet, quando eu acho em algum lugar um sinal aqui que eu possa acessar aqui na roça. E essa é a realidade nas periferias, essa é a realidade no interior, desse país. Esse país, ele é muito grande, esse país, ele tem uma diversidade muito grande e uma desigualdade muito grande. Então, nós não podemos tratar a todos como se fossem a burguesia, que é essa visão que a grande imprensa e a Rede Globo passa, né, de que o país é um grande Rio de Janeiro, classe média alta. Sim, tem um comentário aqui, o André está dizendo somos 70%, a Suzana faz um comentário ali, o Brexit também foi uma manipulação patrocinada pelas grandes corporações. Inclusive, eu vi o filme, não sei se tu viu o filme, sim, muito bom, e aí mostrava bem ali como é que funcionava a manipulação. Uma questão que eu pergunto para ti, que eu já tinha observado isso há algumas décadas já, é o seguinte: na grande mídia existe uma padronização da informação. Isso ficou muito explícito, me dei conta, quando teve o primeiro depoimento do Lula para o Sérgio Moro. Primeiro depoimento, antes de ele ser preso, tudo. E, bom, a impressão que eu tive, que o Lula estava muito tranquilo ali, estava respondendo as questões. E aí saiu na Rede Globo que o Lula estava muito nervoso, estava muito tenso, estava muito preocupado. No Rio Grande do Sul, onde nós estamos, saiu na Rádio Guaíba ali a mesma narrativa. Muito nervoso, muito tenso. Na Rádio Gaúcha, que é rival da Rádio Guaíba, o Lula muito tenso, muito nervoso, muito preocupado. Eu pensei, poxa vida, todos conseguiram ter a mesma interpretação. Eu queria que tu comentasse sobre isso. Na grande mídia, existe uma padronização da informação ou é automaticamente? Vamos imaginar uma cidade, uma rádio pequena de uma cidade com 50 mil habitantes. Automaticamente ele se abastece de informações da grande mídia, isso é meio que natural? Ou existe uma linha para o país inteiro? Essas aqui são as informações mais importantes e tem que pipocar em todos os rádios, TV, jornais, em tudo que é lugar. Existe isso? Olha, o que existe, Antônio, é um grande monopólio da comunicação no país. Nós temos aqui uma das maiores e uma das melhores em termos de qualidade redes de comunicação do mundo, que é a Rede Globo. A Rede Globo, ela chega a quase 100% dos lares no Brasil. A Rede Globo tem subsidiárias em todos os estados, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a RBS,
que tem ramos de rádios em todas, quase todas as cidades, né? Ela tem uma produção de notícia e uma qualidade, nós não podemos negar essa qualidade Globo, né, de notícia e esse padrão, não só de notícias, mas nas suas novelas, nos seus programas de entretenimento, enfim, que é uma qualidade, né, que é elogiável no mundo inteiro. Mas esse é o padrão. O padrão Globo, ele se repete, né, em praticamente quase todos os veículos de comunicação. Então, sim, nós temos uma produção de notícia que ela é padronizada e que ela se repete, o que vários especialistas da comunicação chamaram durante muito tempo essa visão única, né, de mundo. Então, esse padrão Globo de notícias, ele vai ser repetido. E aí tem as agências de notícia, e aí tem, né, as pequenas rádios que não conseguem produzir as suas notícias e vão repetir aquelas notícias que as agências de notícias da Globo mandam, enfim. Então, é realmente uma grande padronização. Eu queria até ler uma parte aqui desse livrinho, né, do Perseu Abramo, que tem uma abertura do Arbex, José Arbex, que foi, durante muitos anos, o editor da revista Caros Amigos, né, que foi uma revista, para mim, uma das melhores revistas que a gente teve no país. E ele fala assim, que os nossos dois grandes mestres, né, o Perseu Abramo e o Biondi, nesses textos, eles demonstram que a grande mídia constitui hoje, com todas as suas complexidades, seus paradoxos, suas contradições, uma coluna de sustentação do poder. Ela é imprescindível como fonte legitimadora das medidas políticas anunciadas pelos governantes e das estratégias de mercado, adotadas pelas grandes corporações e pelo capital financeiro. Ela constrói consensos, educa percepções, produz realidades parciais apresentadas como a totalidade do mundo. Mente, distorce os fatos, falsifica, mistifica. Atua, enfim, como um partido que, proclamando-se porta-voz e espelho dos interesses gerais da sociedade civil, defende os interesses específicos de seus proprietários privados. Então, para mim, isso resume bem assim o papel da Rede Globo, principalmente, né, porque sempre foi a maior rede de comunicação do país, e das outras empresas, que na verdade sempre cumpriram também com esse papel de partido do poder, partido do grande capital, né? No país a gente sempre teve 7, 8 grandes empresas, grandes famílias, né, que dominam a comunicação. Mesmo com a Constituição de 1988 determinando, lá no seu artigo 220, que é proibido, que não podemos ter monopólios da comunicação no país, isso nunca foi regulamentado, né? E eu acho que esse foi um dos grandes erros também dos governos populares, de não terem sido mais rígidos, né? De não terem realmente atacado esse problema do nosso país. Porque, como diz o professor Pedrinho Guareschi, enquanto não tivermos uma comunicação democrática, não vamos ter uma democracia real no nosso país. Porque eles vão continuar dando o caminho, dando a linha, entendeu? Eles elegem e quem eles querem, eles tiram quem eles querem, eles definem os rumos do nosso país, através, sim, de uma padronização que enfim, queremos todos ser artistas da Rede Globo, né? Correto. Eu penso assim, mas o meio de comunicação assim da mídia independente, que não é novo, na ditadura militar ainda a gente tinha os pasquins, que era, na verdade, uma guerrilha que eles faziam. Fico imaginando tu produzir um jornal e vender ele clandestinamente ainda. Devia ser algo assim, fenomenal conseguir fazer algo desse nível, né? Mas tu sabe assim, que no século XIX,
No século XIX, os anarquistas tinham jornais diários, né, Antônio? Jornais diários. Imagina. E as mobilizações foram bem maiores naquela época, né? Porto Alegre, se eu não me engano, tinha greve de 5.000 pessoas. Era algo gigantesco. Mas eu penso assim, ó, a internet, quando veio, ela parece que abriu uma porta maior. Mas, em seguida, parece que essa porta se fechou. E aí eu pego um exemplo hoje que tem a questão dos algoritmos. Os algoritmos ali, eles vão podando a mídia independente também. Uma tecnologia extremamente sofisticada, né? Se tu precisar buscar um site que tu quer lá, tem que fazer uma pesquisa, tem que rodar algumas páginas lá para poder achar ele, que ele vai estar escondido no meio lá. Mas aí eu pergunto assim, hoje, queira ou não, a mídia independente, a gente está usando as plataformas estadunidenses ainda. São as plataformas deles ainda que a gente está usando. A gente sequer conseguiu produzir uma plataforma nossa, mesmo sabendo que é extremamente complexo isso, não é? Não basta querer fazer isso, né? Mas dentro dessa guerra, assim, ó, você acha que nos últimos anos, umas décadas, vamos pegar os últimos 20 anos, tu achas que a mídia independente, ela avançou mais, ela está mais numerosa, ela está conseguindo fazer um contraponto? Se eu não me engano, no Brasil são 80, 90 milhões que têm acesso à internet. Se eu não me engano, é isso, né? Só que não é um acesso limitado. E aí tu falou que a Rede Globo entra em quase todos os lares. Se não for 99%, por ali, né? Ela deve entrar. O papel da mídia hoje, nas redes sociais, assim, ó, elas estão conseguindo fazer um contraponto? Na tua opinião, tu acha que as pessoas estão assistindo a mídia, estão se informando por ali? Eu tenho, por exemplo, um amigo meu, com volta e meia, ele me manda uma mensagem, tu ouviu falar sobre isso? Será que é verdade mesmo? Então, as pessoas estão se informando pela mídia alternativa? O que tu acha sobre isso? Eu acho que bem mais. Eu acho que sim, eu acho que de alguma forma, inclusive, algumas mídias hoje conseguem, inclusive, pautar a grande imprensa. Assim, Antônio, eu trabalho com comunicação há 25 anos. Quando eu comecei em 95, eu comecei a trabalhar com sindicatos, né, fazer assessoria de imprensa a sindicatos. Na década de 90, a gente tinha muito forte a imprensa sindical. E, de alguma forma, essa imprensa sindical conseguiu barrar algumas das privatizações, né? Teve toda a campanha ali do Petróleo é Nosso, teve a campanha contra a Alca, teve várias campanhas que foram bem, bem importantes, mesmo questões da reforma administrativa do governo FHC, da reforma universitária, enfim, a mídia, essa imprensa sindical, do movimento sindical, principalmente, conseguia, de alguma forma, ter esse papel, né, de conseguir barrar algumas dessas políticas. Nos anos 2000, essa imprensa foi perdendo um pouco de força, né? E começou a entrar a questão da internet. Eu lembro que no primeiro Fórum Social Mundial, em 2000, né, a gente já discutia essa questão de como está trabalhando em rede via internet e está criando a nossa própria plataforma, né? Já é uma discussão que vem há bastante tempo, essa questão. Só que a gente nunca conseguiu avançar realmente em ter essa unidade que conseguisse criar essa plataforma para que todos nós estivéssemos dentro dela, enfim, não estivéssemos aí ainda dependentes dos Estados Unidos, né? Mas nos anos 2000, 2010, enfim,
a gente começou a criar outros veículos, né? Começou a surgir ali a Ciranda no Fórum Social Mundial, as próprias revistas, né, Caros Amigos, a revista Reportagem do Raimundo Pereira, a Carta Capital, enfim, começaram a surgir revistas importantes aí de contraponto. O Brasil de Fato mesmo, que surgiu em 2003, né, foi lançado no Fórum Social Mundial de 2003, um grande ato no Araújo Viana, né, com grande representatividade, que o Brasil de Fato, por 10 anos, ele circulou nacionalmente, né, e surgiu como um projeto dos movimentos sociais, enfim, dos movimentos sindicais, para ser um espaço de voz dos trabalhadores, né, um espaço de uma comunicação popular. Enfim, tivemos várias mídias que foram surgindo a partir daí, né? A partir dos movimentos ali de 2013, 2014, começaram a despontar outras mídias, a partir principalmente da internet, como a mídia ninja, né, jornalistas livres, que surgiu depois também, logo depois a Pública, a Ponte, outras palavras, enfim, foram surgindo outras mídias também. Hoje nós temos aí o Intercept, né, fazendo um trabalho de apuração, de denúncia, né, todas as denúncias que fez da questão da Lava Jato, a chamada Vaza Jato, né, enfim. Então, assim, o que eu concluo disso? Que a gente vem num processo de construção de uma mídia que eu nem gosto de chamar de alternativa, né, porque eu acho que é uma mídia que está aí, que traz, de alguma forma, uma informação mais qualificada, traz uma informação contextualizada, enfim, que é um contraponto à mídia comercial, mas é uma mídia que tem todo o direito de existir e de estar aí como qualquer outra, né? E isso é democratização da comunicação. Todos terem direito à voz e terem os veículos para poder trazer e dizer a sua palavra, né? Então, eu acho que sim, a gente está conseguindo, de alguma forma, ser ouvido, ser lido, né? Tem um grande público que acessa, mas ainda não temos o alcance, enfim, que tem aí a mídia hegemônica, né? A grande imprensa, a Rede Globo, aí agora vindo aí com força a Record, né? Sendo bancada pelo governo Bolsonaro, Edir Macedo, enfim, a CNN, que é também um braço, né, da Igreja Evangélica, enfim, para vir disputar diretamente com a Globo News, né, e, enfim, temos muito ainda que caminhar, mas eu acho que nós temos, sim, uma imprensa que tem uma grande qualidade, que tem matérias com profundidade, reportagens importantes que estão sendo lançadas aí e que é um meio de comunicação que precisamos cada vez mais levar para a população, né? Precisamos descobrir essas formas de estarmos trabalhando mais em rede, né? Se a grande mídia tem uma padronização, por que nós não temos também as nossas redes para estarmos, né, enfim, divulgando as vozes de um e de outro? Tem a TVT também, a Rede Brasil Atual, enfim, temos várias mídias aí com bastante qualidade e nós temos que aprender, de alguma forma, a estar realmente trabalhando em rede para potencializar os nossos canais e conseguir estar chegando a mais pessoas, conseguindo estar chegando daí a milhões de pessoas, enfim, e estar levando as nossas vozes também. Uma questão que eu acho pertinente é que, aproveitar que o Jefferson aqui, Tanger, está dando boa noite. Fizemos uma boa live sexta-feira sobre o paradigma da educação na pandemia, se muda ou não muda alguma coisa. Enfim, por exemplo, a nossa página aqui, ela é uma página pequena. É uma página, nós temos hoje quase 60 mil curtidas, 61 mil seguidores. Eu criei a página em 2016.
E essa página, qual é o conteúdo que eu posto ali? O conteúdo que eu vou nas páginas maiores. A página de vocês é uma delas. Por quê? Primeiro, porque eu sei que é uma página independente, é uma página progressista e ela é feita por profissionais. Então, eu tenho uma confiabilidade ali. Se eu ficar na dúvida, na informação, ainda eu vou lá e pesquiso em 2, 3, 4 sites ali, ó, aparecendo a mesma notícia. Então, é isso aqui mesmo. Eu quero comparar a minha página como um rádio de uma cidade. Um rádio de uma cidade que não tem uma estrutura de repórter, jornalista, apresentador, não tem aquela mega estrutura que a Globo tem. Tá? Então, a gente tem que se alimentar de outras páginas. A gente tem que fazer as pontes com outras páginas. E hoje esse contato que eu faço contigo é muito na intenção também de levar para quem nos segue aqui e também aprender, né? Mas aí eu lhe pergunto assim, ó, a ampliação desta mídia independente, eu estou te perguntando porque eu não sei agora mesmo, né? Existe uma articulação da mídia independente para quem sabe ela começar a ficar maior ainda? Por exemplo, uma das coisas que nós ainda não temos, e eu sei que isso é difícil ter, porque isso tem custos, isso é caro, né? Nós termos, assim, informação dos outros países, de forma independente, não da grande mídia dos outros países. Uma articulação, se existe, das mídias independentes de outros países, para pudesse chegar informação lá, como realmente nós temos na mídia independente aqui. Existe alguma articulação? E aí eu queria que tu comentasse, assim, dar um tipo de exemplo. As mídias dos países têm, que eles chamam das agências de notícias, né? É esse o nome. A mídia Sim. independente tem alguma coisa assim, internacionalmente? Existem várias articulações, Antônio. E essas articulações, como eu estava dizendo, elas iniciaram muito ali nos fóruns sociais mundiais. Por exemplo, no terceiro Fórum Mundial, em 2003, a gente criou a Rede Social Mundial, que foi uma rede que uniu várias iniciativas, vários meios de comunicação para fazer a cobertura do fórum. E isso existiu nos fóruns desde o primeiro até 2005 e de alguma forma em outros fóruns que aconteceram em outros locais, outros países do mundo, né? Então, a partir do Fórum Social Mundial, se criou algumas articulações, né, e redes, enfim, que de alguma forma funcionaram por um tempo e algumas continuam acontecendo. Por exemplo, no ano passado, retrasado, aconteceu em Porto Alegre um encontro que foi uma revista, um pessoal da Argentina que realizou aqui e que reuniu várias redes de comunicação da América Latina. Tá? O Brasil, de fato, ele tem uma parceria com a Telesur da Venezuela. Né? Então, nós temos programas da Telesur que passam na TV Brasil de Fato, e o Brasil de Fato produz também reportagens que passam na Telesur na Venezuela. Nós estamos também com uma parceria com a TVT e a Rede Brasil Atual. O Brasil de Fato tem programas na TVT, né, que é a TV dos Trabalhadores, que foi criado ali no ABC Paulista, né, principalmente sindicatos metalúrgicos, enfim, a CUT ali de São Paulo, a CUT Nacional. Então, tem essa parceria também, Brasil de Fato TVT, que nós temos programas na TVT, reproduzimos as notícias da Rede Brasil Atual, enfim, se estabeleceu essa parceria. Tem agências de notícias que foram criadas, tipo a ALAI, Agência Latino-Americana de Informações, né, que foram criadas ali na década de 80, que era justamente nesse sentido de ter agências de notícias dos movimentos sociais da América Latina, que no momento ela está meio, enfim, não sei muito bem como é que está funcionando, assim, mas ela teve um papel bem importante ali na década de 90, principalmente, toda a luta contra a álcool, enfim,
A Alaie foi uma agência bem importante nesse momento. Mas existem vários veículos de comunicação da América Latina que, de alguma forma, se comunicam e se trocam, né? Por exemplo, na Argentina tem o Página 12, que o Brasil, de fato, geralmente também traz notícias do Página 12, Página 12 reproduz notícias do Brasil, de fato. Então, são articulações que se dão em algum nível. Eu acho que ainda nos falta realmente ter uma articulação maior e mais potente, entende? De essas parcerias serem feitas de uma forma mais articulada, né? E termos condições, por exemplo, isso que tu fala, né? Do teu blog, da tua página, 60 mil é um bom público, né? Tipo, não é toda a página que tem 60 mil seguidores. Então, tu reproduzir essas notícias, tu tá levando a um bom número de pessoas. E outras páginas também. Então, da gente ter essa compreensão dessa necessidade de estarmos trabalhando em rede, né? De estarmos potencializando essas notícias que são produzidas pela nossa imprensa e que tem um conteúdo de qualidade, que tem uma contextualização, que trazem elementos importantes para se entender o que está a conjuntura que a gente está vivendo, enfim, esse momento, como se chegou até aqui, né? Porque não se chegou do nada ao que esse momento tão complicado do fascismo no país, né? Como se construiu isso, enfim, então eu acho que é isso, não existe uma única articulação, existem várias articulações que acontecem e várias parcerias. Por exemplo, nós, enquanto Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, também estamos buscando essa parceria, temos parceria com o Sul 21, temos parceria com a Matinal, de um reproduzir as notícias do outro, estamos agora com uma parceria com a Rádio Comunitária de Pelotas, né, que semanalmente a gente tem um espaço às quartas-feiras de entrevista, que participam colunistas do Brasil de Fato, jornalistas, enfim, para estar discutindo as informações da semana. Então, é isso, ir cada vez mais potencializando essas parcerias e estar disponibilizando, né, os conteúdos que são produzidos. Fazer um comentário aqui da Suzana, ela está dizendo para nós o seguinte: eu sinto falta dessa articulação de mídias em outros países. Eu acho, segundo sites pelo mundo afora. Ela vai encontrando sites, vai pesquisando, e vou pesquisando na minha conta. Como Desinformemos. É do México, né? Isso. Mas, enfim, porque as notícias que têm chegado de fora para nós agora, principalmente dos Estados Unidos, né? Boa parte delas é replicada nas redes sociais, né? E aí o que tu tinha falado, que muitas vezes a mídia independente pauta a grande mídia. Mas ela pauta a grande mídia porque a notícia está tão escancarada, teve milhões de... Teve uma repercussão, né? Teve uma porque teve uma repercussão, né? Muitas pessoas compartilharam, enfim. Não teve como esconder aquilo, né? Mas uma questão que eu comento contigo é o seguinte: esse dia eu estava vendo uma live do jornalista, ele é brasileiro e mora no exterior, o Pepe Escobar. E ele estava dizendo, quando teve o assassinato daquele general do Irã, as mídias, principalmente dos Estados Unidos e Europa, as mídias, inclusive nas redes sociais, no Google e tudo, não se conseguia achar notícia sobre o assassinato do general lá. Os algoritmos trabalharam ali que esconderam a notícia, não tinha notícia sobre isso. Então, assim, a mídia independente ainda trabalha com uma grande guerrilha, né? Uma grande guerrilha nos seus cantos ali, em volta e meia sendo atacada por bombardeios gigantes, né? Você acha que os algoritmos é o grande vilão hoje da mídia independente? Eles não permitem que a mídia independente consiga crescer mais?
Olha, eu acho que o grande vilão é a falta de dinheiro, porque a gente tem que estar sempre, né, buscando condições de estar sobrevivendo aí. Porque se a gente tivesse dinheiro, a gente também conseguiria, né, de alguma forma, estar burlando aí os algoritmos e tendo mais destaque, né? Eu acho que falta uma noção de que precisamos investir nisso. Como investir, da onde vai vir esse dinheiro, enfim, nós temos que estar descobrindo formas para isso, né? Sim, há uma dificuldade ali, mas eu não acho que seja, esse é o grande vilão, entende? Eu acho que a gente precisa ter mais pesquisa entre nós, a gente precisa entender melhor como funciona esse sistema, como funcionam os algoritmos, como a gente consegue, de alguma forma, burlar isso. Só que tudo isso depende de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para fazer um trabalho profissional, realmente. A gente precisa de dinheiro para ter esses estudos. A gente precisa, né? Enfim, a gente precisa investir em comunicação. E eu acho que nós, enquanto esquerda, sempre tivemos um pouco aquela visão franciscana, né, de que é tudo na militância, é tudo vamos lá e, né, porque eu acredito e tenho que fazer, coisa e tal. E acabamos de alguma forma não investindo tudo que deveríamos ter investido, inclusive para criar uma plataforma, inclusive para ter Antônio, essa questão da plataforma, eu venho discutindo isso desde lá do início dos anos 2000, final dos anos 90. Várias pessoas vêm discutindo essa questão, precisamos ter uma plataforma. Eu tenho aqui no meu computador, se quiser eu te mando o projeto de uma plataforma que vai unificar todas as mídias, né, do mundo que trabalham com comunicação alternativa, que disputam a visão de mundo, que disputam a hegemonia. Entende? Projetos existem vários, iniciativas existem várias, pessoas pensando isso, mas nós precisamos mais seriamente acreditar, né? Ou mais seriamente enxergar que comunicação não é feito no voluntarismo somente, que nós precisamos ter equipes, que nós precisamos ter dinheiro, que nós precisamos investir nisso, né? E aí precisa se unificar e realmente ter vontade política de fazer essa disputa de hegemonia de uma forma mais profissionalizada, como a direita e a extrema-direita está fazendo. Eu concordo contigo, assim, porque a diferença que a mídia independente tem é o conteúdo, que é um conteúdo qualificado e tem capacidade de ampliar esse conteúdo, aprofundar esse conteúdo para vários segmentos da sociedade. Mas a questão da falta de financiamento, ela é uma questão ali que está correta. Falou sobre a militância, muitas vezes o indivíduo de esquerda, muitas vezes ele acaba confundindo o profissionalismo com a militância, né? E para ser algo profissional, tem que se tratar de forma profissional mesmo, para poder funcionar. Mas assim, fiquei sabendo que tem alguns sites, isso espalhado pelo mundo, né? Algumas experiências eles estão conseguindo fazer, eles estão conseguindo que os seus espectadores ou seus leitores consigam financiar essa mídia. Vai lá e paga um bônus por mês, alguma coisa. Não são quantias altas, né? Se eu não me engano, eu não vou me lembrar o nome do jornal agora, se eu não me engano, é um jornal espanhol, uma mídia, e eles têm um sistema que eles não recebem dinheiro de empresas, eles recebem dinheiro do cidadão, que vai lá e paga o tipo de um jornal lá por mês, lá, e eles conseguem sobreviver dessa forma. No caso aqui no Brasil, isso tem chance de prosperar. A mídia independente, ela tem um público que consiga contribuir com isso, pagar por essa mídia, para que essa mídia consiga ser realmente uma mídia que todo país democrático precisa, né?
porque a gente não tem uma mídia democrática. Hoje a gente está vendo o que o Bolsonaro está fazendo com a grande imprensa não, com a Globo, com o Estadão, com a Folha de São Paulo, mas esta mídia que está sofrendo hoje foi a mesma mídia que sofreu lá pós-64. E uma brincadeira que eu faço assim, a mídia deu o golpe junto com os militares, né? 10 minutos antes, depois do golpe, os militares olharam para mim e disseram assim: eu não te conheço, eu nunca te vi antes. Esses sofreram, menos a Globo, né? A Globo conseguiu se adequar rapidamente ali ao sistema. Mas a questão, assim, tem como ter um financiamento, assim, nós precisaríamos de uma sociedade mais madura, uma sociedade mais crítica, que conseguisse ver a importância dessa mídia, porque nós temos uma questão, assim, que ela é crucial hoje, né? E a gente está vendo. Não tem como nós enfrentarmos tudo que está acontecendo aí, principalmente o fascismo sem mídia. Não tem como. É impossível. Com certeza. Tem vários sites, né, Antônio, já que fazendo isso. Inclusive, o Brasil de Fato RS tem essa possibilidade. No site do Brasil de Fato tem a plataforma Seja um Amigo do Brasil de Fato, porque o Brasil de Fato ele é um jornal impresso que ele é distribuído gratuitamente, né? Nós estamos com ele quinzenal ainda, agora durante a pandemia não estamos imprimindo o jornal, enfim, porque não temos como distribuí-lo na rua, mas estamos com as notícias diárias no site, mas a pessoa também pode entrar na plataforma e ela vai, através do seu cartão de crédito, né, destinar um valor mensal, que pode ser de R$20 a R$300, enfim, né, aí dependendo da possibilidade. A Suzana está aqui falando que o Intercept também tem um projeto de financiamento, vários, o Sul 21 também tem, Outras Palavras também tem. Quase todos os veículos de comunicação têm os seus projetos de financiamento. Por exemplo, o projeto de financiamento do Brasil de Fato, com o que a gente tem até agora de financiadores, ainda não sustentam o projeto. Né? A gente tem entidades, temos sindicatos, enfim, temos movimentos sociais que também contribuem com valores mensais para a gente conseguir manter a pequena equipe do Brasil de Fato. Nós somos uma equipe de... são 4 jornalistas, né? Que recebem uma ajuda de custo, na verdade, para a produção das notícias diárias, enfim, produção do jornal. Mas isso já existe e tem vários sites que fazem isso. Eu acho que a população, Antônio, e isso fruto desse monopólio que existe no país, enfim, desde ali da ditadura militar, com a criação da Rede Globo e toda a força que a Rede Globo tem, não tem noção do que é democratização da comunicação. Nós não temos uma educação para a mídia, nós não temos uma educação crítica da mídia nas escolas, por exemplo, que esse também é um projeto defendido há muitos anos. Eu lembro que eu fiz uma palestra sobre isso no Fórum Social Mundial de 2002, entende? E tem professores, universidades que estudam e debatem esse tema há muito tempo, da necessidade de ter análise crítica da mídia desde a pré-escola, ali, desde do ensino básico, né? Para as pessoas entenderem como funciona o sistema de comunicação. Por exemplo, as pessoas não sabem que as TVs e as rádios são concessões públicas, né? E que, como uma concessão pública, essa TV e essa rádio têm deveres, né, com a população. Tem coisas que não podem passar nessa rádio. Só que isso é tão deturpado no nosso país que eles agem como propriedade privada, né? A TV Globo é uma propriedade privada que ninguém questiona a sua concessão, né? Tanto que há tantos anos essa concessão ela é renovada automaticamente, não há nenhum questionamento, né? E ela faz os absurdos que ela faz. Enfim, todas as rádios e TVs atuam como se fossem propriedades privadas e não concessões públicas, né? E que têm deveres com a população, enfim, tem um código, né, do que pode ser feito que está ali na Constituição e que não é respeitado,
né? Então, tu entender que todos têm direito a ter voz, desde que essa liberdade de expressão não ataque outros direitos, né, como outros direitos humanos, como faz aí a extrema-direita com seus veículos de comunicação, atacando pessoas, né, indicando a morte de pessoas, né, de gays, de, enfim, indígenas, negros, né, isso não é liberdade de expressão. Então, são várias questões da comunicação que a gente precisava estar discutindo com a sociedade para ela entender o que é realmente uma democratização da comunicação. Por exemplo, quando o governo Lula tentou, de uma forma, trazer o debate, realizou a Conferência Nacional de Comunicação, trazer o debate sobre a importância de tu ter uma regulamentação, os grandes meios atacaram isso ferozmente, dizendo que era uma censura, né? Então, nunca se deixou fazer realmente um debate sério sobre a questão da comunicação e do seu real papel e dessa necessidade de outras vozes terem também os seus veículos de comunicação. Então, enfim, temos muito que avançar ainda em termos de consciência e entendimento da sociedade em relação ao papel dos meios de comunicação no nosso país, e hoje, né, potencializado com essa questão da comunicação na internet, nas redes. Bom, chegamos ao final aqui, já temos 1h e 1 minuto e 35 segundos. Olha, foi um bom papo. Deu para aprender muito. Várias pessoas entraram aqui para fazer comentários. A Suzana aqui tem uma contribuição muito boa, significativa, como sempre. Bom, eu quero te agradecer muito e agora, para concluir, eu queria te fazer uma última pergunta agora. Tem a ver com o nome da nossa página também. Kátia, se tu pudesse voltar no tempo, qual fato histórico que tu mudarias? São tantos, né? Até difícil responder essa pergunta. Mas eu voltaria há pouco tempo atrás. Eu voltaria lá em 64, com o golpe militar, civil-militar, né, financiado pelo empresariado, financiado pelos Estados Unidos, enfim. Eu gostaria muito de ver como seria o nosso Brasil hoje se Jango tivesse conseguido implementar as reformas de base, se Jango tivesse conseguido fazer a reforma agrária nesse país, né? Se tivéssemos conseguido implementar a educação que Paulo Freire desejava, que Darcy Ribeiro desejava, enfim, que tivéssemos conseguido realmente acabar com a desigualdade e com a escravidão nesse país. Legal. Kátia, eu te agradeço muito, tá, por ter disponibilizado um tempo para vir aqui na página. Muito obrigado e vou te convidar novamente para vir aqui. Se não tiver algum tema aí, precise de uma especialista para falar sobre jornalista, eu quero te convidar de novo. Obrigada, Antônio. Obrigado pelo espaço, também gostei muito da nossa conversa. E vamos lá, somos parceiros, né? O Brasil, de fato, está aí para ser um canal de escuta e um canal para levar a voz aí do povo para o máximo de pessoas possíveis, para a gente fazer esse debate que precisa ser feito nesse país, né? Enfim, é a voz dos oprimidos. Verdade. Obrigado, Kátia. Um abraço. Obrigado.